O amanhecer chegou silencioso. A chuva havia parado, deixando o ar pesado e frio. O abrigo de Rheon ficava nos limites da cidade. Uma construção antiga, quase esquecida, cercada por pedras rachadas e marcas de batalhas antigas. Kael estava de pé no centro do pátio. Suas mãos tremiam. Concentre-se, disse Rheon a alguns passos de distância. O ímpetus não responde ao desespero. Ele responde à decisão. Kael respirou fundo. Ele fechou os olhos. Pensou no pingente de madeira. Pensou no vazio que sentia ao tocá-lo. Nada aconteceu. De novo, disse Rheon. Kael apertou os punhos. Dessa vez, forçou. O ar ao redor dele pulsou. Por um instante breve, Kael sentiu aquela mesma onda elétrica atravessá-lo. Revigorante, esmagadora, quase viva. Mas o controle falhou. O chão à sua frente se rachou violentamente, lançando estilhaços de pedra para todos os lados. Kael foi arremessado para trás, caindo com força. Idiota. Rheon avançou rapidamente, criando uma barreira de ímpetos para conter os fragmentos. Você não puxa o ímpetus. Você se alinha a ele. Kael gemeu, tentando se levantar. Eu senti, disse. Por um segundo eu senti que podia... Sentir não é controlar, respondeu Rheon, seco. E no seu caso, errar custa caro. O treino continuou, e Kael falhou, de novo e de novo. Cada tentativa drenava seu corpo e sua mente. Cada pulso de ímpetus vinha acompanhado de uma dor estranha, não física, mas ausente. Como se algo estivesse sendo puxado de dentro dele. Pare! Rheon ordenou finalmente. Kael caiu de joelhos, suando frio. O que eu perdi dessa vez? Perguntou ofegante. Rheon o observou por um momento longo demais. Seu café da manhã, respondeu. Você acabou de perguntar se já tinha comido. Kael piscou. Eu perguntei? Rheon assentiu. Silêncio. Kael baixou o olhar. Era algo pequeno, banal. Mas o medo que subiu por sua espinha não foi. Mais tarde, sentado sozinho no quarto, Kael tentou organizar seus pensamentos. Ele abriu a bolsa ao seu lado. Dentro, havia poucas coisas. Roupas simples, um cantil e o pingente de madeira. Kael o segurou novamente. Nada, nenhuma lembrança, nenhuma emoção. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Uma sensação de tristeza. Sem rosto, sem motivo. Só o peso. Isso é o que sobra, sussurrou. Você está com medo, disse Rheon, da porta. Kael não se virou. Eu deveria estar. Rheon se aproximou. O ímpetus comum consome o corpo, disse. O seu consome o sentido. Se continuar usando sem controle, você vai esquecer até por que luta. Kael fechou os olhos. Então, por que continuar? Rheon ficou em silêncio por alguns segundos. Porque mesmo sem lembrar, respondeu. Você ainda pode escolher. Kael respirou fundo. A onda elétrica não veio, mas algo se firmou dentro dele. Então me ensine, disse. Antes que eu esqueça quem estou tentando ser. Rheon assentiu. Amanhã, falou. Começamos de verdade. Do lado de fora, longe dali, uma marca escura se formava lentamente no chão de pedra. A ordem do vazio havia encontrado o rastro. Você está no mangá narrado. O vento cortava o vale estreito como lâminas invisíveis. Kael caminhava alguns passos à frente de Rheon, os olhos atentos às sombras entre as rochas. A trilha antiga era pouco usada, e exatamente por isso, perigosa. Não é um treino comum, disse Rheon. Considere isso um teste. Kael engoliu em seco. Teste de quê? De escolha, respondeu o homem, sem hesitar. O problema surgiu rápido demais. Um rugido ecoou pelo vale, baixo e gutural. As pedras ao redor vibraram levemente, como se algo pesado se movesse sob a superfície. Kael sentiu o arrepio subir pela espinha. Criatura errante, murmurou Rheon. Alimenta-se de ímpetus residual. Não deveria estar aqui, mas está. A criatura emergiu das sombras. Uma forma distorcida, quase humanoide, com membros alongados e marcas brilhantes pulsando sob a pele escura. Kael deu um passo para trás.
Não consigo. Reum não se moveu. Você não precisa vencer, disse. Só precisa decidir. A criatura avançou. Kael sentiu o coração disparar. Seu corpo gritava para correr. Sua mente para não usar o poder. Mas a distância entre ele e a criatura diminuía rápido demais. Ele cerrou os dentes. Só um pouco, sussurrou. O ímpetus respondeu. Não explodiu. Ele veio como uma onda elétrica, silenciosa, atravessando cada nervo, cada pensamento. O ar ao redor de Kael se contraiu e o chão sob seus pés afundou levemente. Kael avançou. Seu golpe não foi forte. Foi preciso. O espaço à frente dele se comprimiu por um instante. E a criatura foi arremessada contra a rocha, soltando um grito distorcido antes de se desfazer em partículas apagadas. Silêncio. Kael caiu de joelhos, ofegante. Eu consegui, murmurou. Por um instante, algo parecido com orgulho surgiu em seu peito. E então, sumiu. Kael piscou. Reum, chamou. Por quê? Por que estamos aqui? Reum franziu o senho. Você acabou de perguntar. Kael sentiu o estômago afundar. Perguntar o quê? Reum se aproximou lentamente. O motivo da missão, disse. Você me perguntou 3 vezes desde que saímos. O mundo pareceu inclinar. Kael levou a mão à cabeça. Não, isso não pode. Ele tentou se lembrar da conversa da manhã, do preparo, da decisão de sair. Havia apenas espaço vazio. Você venceu, disse Reum, sério. Mas perdeu algo maior do que ontem. Kael ergueu o olhar. O que foi? Reum hesitou. Seu senso de direção, respondeu. Você não sabia para onde estava indo, nem por quê. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Kael fechou os olhos. Então é isso, sussurrou. Eu ganho força e perco o caminho. Reum colocou a mão sobre o ombro dele. Por isso você não deve usar o ímpetus sozinho, disse. E por isso precisa aprender a decidir antes, não durante. Kael respirou fundo. A vitória ainda estava ali, mas era amarga. Ao longe, no alto das rochas, um símbolo escuro brilhou por um instante e desapareceu. Alguém havia observado tudo. Kael se levantou com dificuldade. Da próxima vez, disse com a voz firme apesar do medo, eu vou escolher melhor. Reum assentiu. E torça, respondeu, para ainda lembrar dessa promessa. Você está no Mangá Narrado. O som do carvão riscando a pedra ecoava baixo no abrigo. Kael estava sentado no chão, cercado por pequenas anotações improvisadas. Símbolos simples, palavras curtas, setas, tudo escrito com pressa, como se o tempo estivesse sempre prestes a acabar. Ele encarava as palavras como se fossem âncoras. Se eu esquecer, murmurou, eu leio de novo. Reum observava à distância, em silêncio. O próximo teste veio ao amanhecer. Uma antiga torre de vigia, tomada por criaturas errantes, bloqueava a rota comercial mais próxima. Nada grande, nada heróico, mas real. Você decide quando usar o poder, disse Reum. E escreve antes de agir. Kael assentiu. Ele respirou fundo, abriu uma das anotações e escreveu. Objetivo: limpar a torre, não usar ímpetos sem necessidade. Dobrou o papel e guardou no bolso. A torre estava silenciosa demais. Sombras se moviam entre os degraus quebrados. Um estalo seco ecoou. Kael girou rápido demais. A criatura saltou. Kael reagiu por instinto. O ímpetus pulsou. O espaço se comprimiu por um segundo, esmagando o inimigo contra a parede. Vitória rápida, simples. Kael caiu de joelhos, ofegante. Eu usei... Ele puxou o papel do bolso. Leu. Silêncio. O papel tremia em sua mão. Eu prometi. Sussurrou. Reum entrou na torre. Leu o que escreveu? Perguntou. Kael assentiu. Então aprendeu algo, disse o mentor. O esquecimento não começa depois do uso. Kael franziu a testa. Começa antes, completou em voz baixa. Mais alto, no topo da torre, algo estava errado.
Marcas escuras cobriam as paredes, desenhadas com precisão. Não eram errantes. Eram símbolos conscientes. Reum parou de repente. Kael, saia da torre, agora! Kael piscou. Por quê? Reum arregalou levemente os olhos. Você não lembra? O frio percorreu a espinha de Kael. Lembrar do quê? O ar se dobrou. Uma presença esmagadora tomou o topo da torre, distorcendo o espaço ao redor. Um círculo de símbolos se ativou no chão. Tarde demais, disse uma voz calma. Ele já esqueceu o aviso. Da sombra, surgiu uma mulher de cabelos claros e olhar vazio. As marcas da Ordem do Vazio pulsavam lentamente em seus braços. Sujeito Kael confirmado, continuou ela. Instável, perigoso, Kael sentiu o medo rasgar seu peito. Reum se colocou à frente dele. Corra, disse sem olhar para trás. E não use o poder. Kael hesitou. Mas se eu correr... Se ficar, interrompeu Reum. Você vai esquecer por quem correu. Kael cerrou os dentes. Ele virou e correu escada abaixo. Atrás dele, o som de energia colidindo com energia sacudiu a torre inteira. Lá fora, Kael caiu de joelhos na terra úmida. Seu coração batia descontrolado. Ele puxou outra anotação do bolso. Se Reum mandar correr, corra. Kael fechou os olhos. Por um triz, ele não havia esquecido. No alto da torre, a batalha continuava. E pela primeira vez, Kael entendeu algo aterrador. Mesmo tentando se proteger do esquecimento, ele ainda estava sempre um passo atrás. Não perca o próximo episódio.